Então, o objetivo, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é exatamente trazer para aquelas pessoas mais jovens que queiram participar, entender o que de fato aconteceu numa geração dos anos 60 para cá, ou até mesmo dos anos 50 para cá, e o que tem acontecido, quais são as diferenças, aonde houve evolução, aonde houve involução, para a gente poder trazer as pessoas acima dos 50 para viver novamente, né? Até porque a média de vida tem aumentado bastante. Eu conversei com um médico, amigo meu, que você conhece, Tânia. Quando eu falei para ele que a média de vida do brasileiro, né, pelo último censo, parece que passava dos 70, chegava a quase 79 anos de idade, ele falou assim: Portela, é muito mais do que isso. Aí eu falei: mas baseado em quê? E às vezes o cara que tem experiência, ele te traz informações que você fica assim. Ele falou: sabe por quê? Porque esses dados pegam crianças que morrem. Então você tem uma faixa do país com a mortalidade infantil muito elevada. Então, quando você coloca... Então, puxa o número para baixo, daí acaba puxando o número para baixo. Exatamente. A então, média cai. Aí ele ainda falou: se você pegar esses números, fizer essa média, não no Brasil, mas fizer São Paulo, Rio, Belo Horizonte, lugares com esse problema menor, você vai ver que a média de vida é maior. Então, hoje, é importante as pessoas entenderem isso, né? Então, assim, para começar, eu queria, nesse primeiro encontro com a Tânia é uma amiga de muitos anos, queria que você, Tânia, se você não se importar, falar um pouquinho de você, falar da sua idade, né? Se apresentar um pouquinho para a gente te conhecer. Vamos lá. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Meu nome é Tânia, tenho 61 anos, sou de uma geração que, como a Alexandre até mencionou agora, né? Eu me sinto muito viva e quero fazer cada vez mais. Mas eu percebo uma faixa de idade de pessoas que estão nessa pegada de desistir. Eu acho que ainda tem tanto que viver, e eu quero ainda viver tanto mais, né? Muito mais. Eu sou formada em turismo, mas tenho 2 MBAs, um de marketing e um de gestão de negócios. Eu trabalho no Sebrae, gosto muito do que faço, trabalho justamente com a expectativa das pessoas que têm negócios, como elas podem estar passando por dificuldades que a gente sabe que na nossa economia hoje ainda está muito forte. E é isso, eu tento sempre buscar, de uma forma positiva, algo que eu acredito que eu possa alcançar. Traço minhas metas, às vezes ela fica um pouco flexível, porque a gente tem que se adaptar, mas eu não perco esse foco, porque eu acho que eu ainda tenho muito ainda que viver. E espero, né? Viver bastante. Então, você está nativa, né? Você trabalha há quantos anos, Tânia? Olha, de Sebrae eu estou fazendo em janeiro 30 anos. Não, Só total. de Sebrae. Meu total, eu já tenho... eu comecei a trabalhar com 18, eu estou com 61. São muitos anos aí. 43 anos, aproximadamente. 43 anos trabalhando. Sim. E trabalhei em diversos segmentos, e trabalhei em empresa pequena, empresa grande, já trabalhei no Citibank, já trabalhei em empresa pequenininha, já trabalhei dentro de uma paróquia da igreja, eu já trabalhei na Amsterdã Sauer, na Gaster, já trabalhei em muitas empresas. Tá bom. A gente tem por hábito falar assim: porque no meu tempo era melhor, no meu tempo era pior. No tempo que nós tínhamos a idade menor, era diferente, né? A questão de melhor ou não, na minha visão, as mudanças ocorreram de forma que as pessoas não estavam preparadas para tanta rapidez e para tanta mudança ao mesmo tempo, né? Porque as mudanças elas são extremamente positivas, mas elas vieram de uma forma tão veloz, né? como de verdade um tsunami,
que as pessoas elas não estavam preparadas. Eu vejo isso, você não sabe diferenciar, ou você não sabe tratar. Hoje eu converso isso, né, com terapia, com outras coisas. Como é que você trata uma criança hoje, com 10 anos, com 12 anos? Você tira o celular, você dá horário, você bloqueia. Ainda é uma incógnita, até para os educadores que batem cabeça para falar sobre isso, né? É uma grande dificuldade, porque os próprios pais, às vezes, estimulam isso, Sim. porque é uma forma de eles dividirem a atenção da criança, porque a criança requer muita atenção. E eles, às vezes, estão sem tempo. Então, o jogo celular é uma forma deles diminuírem, né, o trabalho deles. Só que com isso a gente cria outros problemas, né, também. Sim. Eu estive num restaurante há pouco tempo atrás com a Ana Cláudia, com a minha esposa, e num determinado momento me chamou a atenção, porque as mesas em torno da nossa, para não criar uma história fictícia, mas mais ou menos umas 4 crianças, de no máximo, das 4, a que tinha mais velha, devia ter uns 4 anos de idade, todas elas ao celular. Chegou um outro casal com a criança, a mãe com a criança no colo, aí a criança começou a chorar, a mãe deu a criança para o pai, aí o pai sacou o telefone, a criança, que menos de 1 ano de idade, botou o celular e ela parou de chorar. Então, acabou sendo um relaxante, né? um antidepressivo, que no final das contas a gente sabe, né? Os especialistas falam sobre isso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria, assim, você falou do Caio, de andar, de pular, de você ser muito ativo. 3 perguntas dentro de uma só. Número 1. No passar dos anos, né, a gente muda algumas coisas. Número 1 você não precisa responder, acumula as perguntas. Número 1, você tem algum toque que chame a atenção das pessoas que te conhecem? Essa é uma pergunta. A pergunta número 2 você conhece alguma pessoa que você diga assim, cara, essa pessoa não parece a idade que tem porque ela faz isso, 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 isso. Quer dizer, se você tem toque, se você faz isso, e se você faz, se não faz, por que não faz alguma atividade física, alguma coisa que movimente isso? 3 perguntas em 1, para a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo. Não, ok, vamos lá. Eu tenho um que é meu só, que só acho que ninguém percebe. Quando eu estou muito agitada, eu tenho necessidade de contar. Por exemplo, se eu estou andando na rua, eu conto carro, ou eu conto placa, quando eu estou muito agitada. Mas então é uma coisa muito minha, eu acho que ninguém percebe. As pessoas costumam dizer que eu sou muito calma. Eu acho que eu transpareço isso, porque eu tento sempre, eu faço meditação, eu faço minhas orações, então eu sempre tento puxar esse equilíbrio. Mas às vezes eu me sinto numa agitação. Eu tinha uma tia, que ela já faleceu, e ela uma vez me falou assim, eu olho para você, vejo um lago calmo e tranquilo. Eu falei, porque ela não está vendo como está embaixo, porque embaixo está um roda-moinho. Então, às vezes as pessoas têm uma percepção que eu estou sempre muito tranquila e calma, mas eu estou, às vezes, assim, eu tenho que ficar buscando me meditar, às vezes, durante o dia. Hoje foi um dia bem agitado para mim no trabalho. Então, eu paro no meio, respiro, faço minhas meditações, porque tem hora que eu perco essa calmaria que todo mundo fala que eu tenho, eu acabo não tendo. Exercício, eu sou muito sedentária, aliás, esse é meu grande problema, né? Eu estou num exercício aqui mental para iniciar uma caminhada e começar a Pilates, voltar ao Pilates. Eu já vi onde que eu vou fazer, eu quero retornar, porque ativo eu sei que eu sou, mas não fisicamente. Eu preciso que a gente comece a enferrujar. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, uma propaganda, e uma senhora falou uma coisa que eu acho que é uma propaganda de medicamentos, assim, de suplementos. E ela falou assim, não, porque quando a gente faz 60 anos, os ossos encolhem, então dói tudo. Aí eu achei interessante, porque realmente a gente começa a sentir dor em tudo, né? Então o exercício se torna uma necessidade.
E assim que eu percebo que é o que eu tenho hoje que investir mais é nessa parte de exercício. Porque eu conheço pessoas, inclusive você mesmo, Alexandre, eu acho que está numa faixa de idade em que a gente sempre tem uma necessidade de querer mais e buscar mais. E as pessoas falam para mim, você, quando eu falo a minha idade, né, às vezes eu fico brincando que eu não vou dizer a minha idade, mas quando eu falo, a pessoa, cara, você não parece essa idade. Porque a gente tem uma atividade e uma disposição que a maioria não está nessa vibe, entendeu? Então, eu acho que hoje o que nos paralisa mais é a parte física, né, que começa a gente sentir as dores e a idade crocante, mas mentalmente eu acho que nós somos privilegiados, que somos pessoas muito ativas, querendo viver e não estagnados na questão só de achar que a idade paralisa, entendeu? Na verdade, quando essa pessoa fala sobre os ossos encolhem ou diminuem, não lembro o termo, na verdade não são os ossos, né? São as juntas, sim. a hidratação, aí é da questão de colágeno. Né? A musculatura. Mas ela é uma senhora humilde. Mas é uma senhora humilde, mas ela falou de uma forma que eu falei, cara, é fácil você entender, né? Que quando você fala das dores, eu tenho muita dor na coluna, eu tenho problema lombar, e a gente fala, não, dói tudo, os ossos dói tudo. Mas, na realidade, é a estrutura nossa que começa a ficar capenga, né? Sim. Que depois de uma certa idade, principalmente até, a gente não falou sobre isso, mas principalmente até as pessoas que estão aposentadas, que hoje para se aposentar leva um pouco mais de tempo, mas tem pessoas que se aposentaram com 40 e poucos anos de idade, né? Se você tem alguma mensagem para isso, para a gente fazer depois disso uma pergunta final aqui, que é importante. Eu acredito que eu só sinto que a gente podia estar com uma disposição melhor, mas assim, eu me sinto como se eu tivesse uns 30 anos hoje, uns 35 talvez. Então, assim, eu me sinto plena no sentido mental. Eu acho que a gente tem que estimular isso, sim, cada vez mais. E eu acho que as pessoas hoje acabam desistindo. Eu não me vejo aposentada sem fazer nada. Não consigo pensar sobre isso. Eu quero, na aposentadoria, não ter aquela preocupação constante de buscar o seu sustento, né? Eu quero ter uma tranquilidade, poder viajar, poder fazer coisas sem me preocupar tanto com o horário no seu escravo, né? Você acaba sendo a escrava do horário. Então, a aposentadoria, para mim, seria essa liberdade, mas não parar de fazer nada, porque eu acho que quando a gente para, eu tenho alguns exemplos da minha família, quando a pessoa não vê mais motivo de viver, ela quer morrer, né? E aí ela perde a essência da vida. É assim que eu entendo. Então, assim, eu queria que a gente encerrasse te colocando numa seguinte situação, né? Porque a gente, acho que todos nós passamos, quando a gente olha para trás, quando a gente vê algumas decisões que nós tomamos, que não necessariamente foram as melhores decisões, mas as decisões sempre são importantes, né? Porque você só erra se tomar decisão, se você não tomar, você já erra de cara. Então, assim, é muito importante que a gente, mesmo que a gente tenha acertado, a gente sabe às vezes que a gente podia ter feito um pouco mais. Quando a gente não acertou, a gente vê exatamente o que a gente podia ter mudado, uma série de coisas. Eu queria que você se colocasse assim, na seguinte situação. Você se visse, imagina que se você pudesse voltar a 50 anos atrás e encontrar com você com 10 anos de idade. Imagina essa situação, você voltando e agora aí na tua frente aparece a Tânia com 10 anos de idade. Eu queria primeiro saber o que você faria e o segundo, o que você falaria para a Tânia com 10 anos de idade. Essa pergunta é ótima, né? Porque a gente percebe muitas coisas que a gente errou, porque o errar faz parte, né? Eu acho que o importante é a atitude que a gente tem quando a gente tem algumas situações, até erros mesmo nossos, mas o que eu gostaria de falar... O que eu falaria para mim era assim, não se preocupe com o que os outros falam,
Não se preocupe, porque cada um vai falar a língua de cada um, não adianta você querer cuidar disso. Você tem que estar dentro da sua condução de vida tranquila. Então, não deixe os outros, não viva pelos outros, viva por você. Eu acho que eu deixei de aproveitar muitas coisas porque eu ficava pensando no que meus pais falariam ou no que poderiam pensar sobre mim, né? Sim. E eu vejo que isso é uma grande perda de tempo e a gente deixa de tomar, às vezes, algumas ações que mudariam até a minha vida profissional mesmo, dependendo da linha, né? Então, eu falaria isso para mim, com 10 anos. Olha, deixa os outros para lá, não se importe, faça o que você goste, busque saber o que você gosta e faça o que você realmente gosta. Se está indo a favor das pessoas que estão com você, ótimo. Se não, você vai ter que buscar o seu caminho. E eu acho que eu demorei muito a tomar o meu caminho, em função de pensar no que os outros pensam. E isso é muito ruim. Mas Claro que a gente tem que ter uma noção, né, Alexandre? A gente tem que ter uma noção que a gente tem que ter os limites, sim, né? sim. Mas às vezes a gente deixa muito de fazer ou de ter algumas ações porque a gente acha que os outros vão considerar isso ruim ou não, e o que vão pensar. Hoje eu penso muito assim, eles podem pensar o que quiserem, eu tenho minha condução e ninguém paga minhas contas. Então, pode pensar o que quiserem, né? Eu já entendi que na língua de ninguém você manda. Mas é uma coisa que realmente me travou em muitos momentos, entendeu? Exatamente isso, eu penso assim, né? Eu falava até com a Ana Cláudia essa semana, agora, esse final de semana, que a gente chega num momento, porque é muito como se você tem uma velha história que todos nós já ouvimos um dia, né? Que é do casulo do lagarto, né? Que ele tem o seu tempo de maturação, em determinado momento ele abre, em determinado momento essa borboleta, ela se forma uma borboleta e ela voa. E se você for meter a mão nesse casulo, a borboleta não está formada e essa lagarta ela vai morrer. Então, tudo tem um tempo, né? E eu costumo dizer o tempo de Deus para tudo que acontece. E às vezes a gente comenta, eu acho que é muito normal do ser humano, falar assim, se eu soubesse isso que há 10 anos atrás, se eu soubesse isso há 20 anos atrás, mas é porque o casulo ainda estava fechado, né? Sim, Você isso mesmo. você quebrar esse casulo. Não era o momento ainda, né? Muitos de nós conseguem, sei lá, talvez por um dom, talvez por uma experiência incrível, de repente por um mentor incrível que se teve num momento difícil, um momento difícil da vida, eu acho que de todo ser humano é o momento da adolescência, né? Que é o momento mais importante e o momento mais burro, né? Que é o momento mais importante, né? E ao mesmo tempo é o momento mais burro. E quando algum adolescente consegue, nesse período, ter alguma sacada, sair daquela manada, eu acho que ali ele forma essa grande coisa. E eu falava com a Cláudia isso, né? Que a gente chega hoje nesse momento, e mais ou menos só dando uma outra ênfase ao que você falou, mas no mesmo contexto, você tem. Hoje a gente parece que, com o passar do tempo, né? Aparece um botão assim do nosso lado com F para tu apertar esse botão ele aparece, ele vai crescendo, parece uma verruga que vai crescendo com o tempo. E quando você chega, uns com 50, outros com 60, outros antes, outros nunca, né? Mas esse botão ele faz você ter maturidade para fazer muitas coisas que você, cara, eu devia ter feito isso antes. Como você falou, eu não devia ter ouvido, mas são os momentos, as fases do casulo, né? Para você se tornar uma borboleta. Alguns levam mais tempo, outros menos tempo. Mas hoje, por exemplo, eu ponho em prática assim, eu só estou com as pessoas que me querem bem. Eu só quero estar, eu não vou mais hoje para aniversário que eu não quero ir. Eu não vou mais hoje para convites de lugares que eu não quero ir. Então, hoje, e acaba que eu sei que você com o Valério é muito parecido, é exatamente isso. Você começa a fazer aquelas coisas que, de fato, agregam valor para a sua vida. Que você sai do lugar que você foi dizendo assim, não, eu sou bem tratado, eu sou bem quisto, as pessoas têm prazer na minha presença, né?
Eu me Sim. sinto, eu me sinto útil com as pessoas e eu para elas e elas para mim. Só que esse filtro muitas vezes demora a chegar. Então, um dos objetivos da gente estar conversando hoje e outras vezes vamos conversar é exatamente estar tentando levar como se fosse um maçarico para aquecer o casulo de pessoas mais jovens, que podem, assim como você falou, eu poderia ter tido outros resultados se eu não tivesse ouvido tantas pessoas, mas era assim que tinha que ser. No entanto, o que Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, né? Mas o que eu digo é o seguinte: não dar importância para a maioria das coisas que nós demos no passado teria sido bom. Então, mas isso poderia ter acontecido, só que nós não tínhamos maturidade. O que eu quero dizer com isso é, se a gente consegue levar para as pessoas essa maturidade para que elas entendam, para que elas ouçam, né? Acho que é no meu WhatsApp pessoal, que a minha frase é assim: andando ouça, parado leia, né? Porque esse é um outro hábito que as pessoas não têm. Eu adquiri há cerca de 30 anos atrás, até muito, não era tarde, 30 anos, mas exatamente isso. São as leituras. Eu gosto muito de ouvir podcast. E os podcasts que eu ouço, no começo eu filtrava por tema. Pô, esse tema aqui não me interessa. De um tempo para cá, eu não filtro mais. Eu É vou o na que sequência. vem, né? E aí o que Vem. acontece? Eu fico surpreso com cada podcast. Então, hoje, as pessoas mais velhas, infelizmente, a maioria não tem essa maturidade. Infelizmente. É que você falou, eu me sinto com 30, 35 anos. Isso é um problema, que daqui a pouco tu sobe numa escada, cai, quebra. Não é verdade? Sim, com Porque a nossa certeza, com certeza. ela fica, a gente que está ativo, a nossa mente fica lá com 30 anos. Sim, Né? Mas o nosso sim, sim. A gente não não está tá. mais. Então, É, hoje, então assim, então é verdade. a ideia que eu penso é isso, né? É estimular novamente as pessoas, ou novamente não, né? Porque a média de leitura do brasileiro é muito ruim, mas estimular a leitura, estimular para que as pessoas ouçam, vejam vídeos produtivos e não só estejam na internet. Adoro internet, adoro Facebook, adoro TikTok, mas eu acho que tudo tem seu momento, seu tempo para agregar valor para a Sim, gente. Né? sim, sim. Então é isso, Tânia. Ó, eu quero te agradecer. Esse foi o primeiro. Para mim também é uma experiência nova. Tá tratando desse assunto, que é o assunto que eu botei aqui, vida além do fim, vida além do fim é porque muitas pessoas acham, eu tenho o meu motivo especial, mas muitas pessoas acham que depois de uma certa idade tudo acabou, né? E a ideia é que não acabou. Na verdade, o ciclo da vida ele é muito inesperado. Você pode achar que tem muitos anos e não tem, pode achar que não tem, tem. Então, assim, Sim, sim. trabalhar muito de viver o presente para evitar a ansiedade. Eu sou uma pessoa que vivia muito no futuro. E então, eu te agradecer aí, se você quiser deixar alguma mensagem final para a gente terminar. Eu agradeço o convite. Acho que esse tema é bem importante, até porque a gente pode estar inspirando outras pessoas mesmo. Como você sabe, eu tenho um filho de 24 e eu costumo dizer que santo de casa não faz milagre, né? Muitas das vezes a gente percebe algumas coisas que a gente quer ajudá-lo a passar por algumas situações, porque a leitura, você aprender com o erro do outro, não precisando errar, é muito, muito melhor. Sim. Né? A gente tem essa percepção. Mas o jovem, ele acha que ele vai ser exceção e que as coisas vão acontecer de outra, que a gente que sempre acha que é o que é negativo, que não vai, né, não vai dar certo. Só que eu também entendo que tem coisas que a gente fala e vive que ele está ouvindo e está percebendo. Então, a gente, querendo ou não, está influenciando. Né? Sim. E eu acho que a gente precisa influenciar sim, porque a gente tem uma geração aí que me causa muito medo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu fiz um programa de liderança que eu fiz parte ano passado, e um dos módulos, acho que eu já até comentei isso com você, um dos módulos que a gente trabalhou na liderança é o formato da liderança hoje,
que está praticamente todo horizontal, ou seja, as pessoas não querem mais ser gerentes, supervisores, não. Essa geração, eles querem trabalhar o que eles sabem fazer, acabar o horário deles 6h, como a gente fala, desligar tudo e ir embora. Eles não têm comprometimento muito com o trabalhar muito, que eles acham que eles têm que ter qualidade de vida. Sim. Então, aquela liderança vertical, ela está se extinguindo. Né? Então, isso é um problema, porque daqui a pouco se você não tem uma pessoa que o líder toma a frente, mas fazendo junto. Se você não tem uma pessoa que queira fazer esse movimento, tem gente que vai ficar no seu quadrado. E aí, o que vai ser? Não sei. Me preocupa isso. Eu li uma pesquisa, apesar de eu falar dela sempre, ela não é atual, porque hoje em dia tem 3 meses e já não é atual. Sim. Essa pesquisa tem 5 anos ou mais, que ela diz o seguinte, você vê o seguinte, você está há 30 anos no Sebrae. A Ana Cláudia está no município desde 86, ou seja, 38 anos. Mas essa geração, e aí vai a gente não está colocando aqui se é certo, se é errado, se é melhor ou pior, não é. Mas essa geração, segundo informações, é uma geração que vai, no mínimo, entrar de 6 a 12 empresas na sua vida profissional. Tá? Então, é diferente, né? E baseia-se até nisso que você está falando, né? Não é uma geração mais daquela. Volto a dizer, eu não tenho a pretensão de dizer se está certo ou está errado, até porque eu não tenho muitos dados para isso. Mas... Sim, é o que a gente percebe, né? Por exemplo, eu falo muito com meu filho, na época de estudo, né, de ensino médio, que eu conversando na escola, o grande problema hoje é que a informação está ali, o conhecimento está na palma da sua mão. E aí as pessoas têm uma superficialidade, porque elas ficam entrando nos temas e acabam que se distrai com outra informação. Quando ela clica ali, ela sabe uma outra coisa, ela vai para ali. O que ela entrou, a princípio, ela já não está mais nem trabalhando aquela informação. Então você tem informação, mas tudo em linha muito superficial. As pessoas não estão se aprofundando, não estão virando especialistas. Né? Hoje eu fiz uma palestra, Tânia, que eu falava sobre isso, né? Sobre a questão da velocidade ou velocidade, onde eu mesmo sou que meu WhatsApp default dele é 1,5 mensagem de voz. As pessoas... Hoje todo mundo num ritmo acelerado, eu não consigo escutar no 1. É no mínimo 1,5. E quando a pessoa faz um podcast, já põe no 2, porque eu quero adiantar e acabar mais rápido, né? Tem uma voz muito ruim, aí eu tenho que ir para o 1, porque eu não estou entendendo no e-mail. Mas não, também tem isso. A Cláudia fica do meu lado, ela fica assim, como é que tu entende isso? Eu falei, meu cérebro já está configurado para entender no e-mail 2. Se tiver 3, seria muito bom. Vou até propor isso ao WhatsApp. Bota 3 para ser... Porque tem coisa que você... É igual ler receita de médico, né? Eu, como eu fui propagandista e fui dono de farmácia, alguns amigos me mandam receita. Lê aí para mim, como você sabe, o que você tem? Ah, eu tenho uma infecção urinária. Então você já vai ali, você vai por eliminação, você entende a letra do médico por eliminação. Então, mais ou menos da voz. O cara começa a falar, você já sabe qual é o tema, aí você acelera um pouquinho. Então, hoje, ninguém mais está conseguindo ficar vendo... E o tema... Estão sem paciência. As pessoas estão muito sem paciência, né? Também. Essa reunião, o assunto era muito isso, de treinamento, não sei o quê, que eu fui convidado para fazer, e eu falei, o cara falou assim, não, porque a apresentação do fulano de tal é muito boa. 1h e 20, mas você nem vê passar. Eu falei, você não vê, mas o convidado é que não vê mesmo, porque ele sai com 15, 20 minutos. Infelizmente, você tem que adaptar o que você faz à nova realidade hoje, que é a realidade 2x. Então, você tem que ser assertivo, rápido, certeiro, objetivo, porque ninguém mais tem paciência. Não, e você tem que fazer as pessoas participarem também, porque o ouvir só, essa coisa muito de conceito, a pessoa desliga. E a pessoa, se você não faz a pessoa participar de um debate ou de uma ação que ela se sinta mobilizada, alguma coisa, ela se desliga. E o remoto hoje possibilita muito isso, né? Qualquer coisa te distrai, né?
Então, é e um hoje momento bem complicado. eu fiz uma palestra hoje, assim, muito rápida, uma meia hora, 40 minutos, e foi muito interessante ver que as minhas histórias do passado ninguém sabe. Eu fiquei muito feliz, porque eu contei histórias, umas 2 ou 3 histórias lá da início da década de 90, e o pessoal caiu de rir. Eu falei, meu Deus do céu, se eu contar isso a minha faixa etária, o nego me cai de pau em cima de mim, porque é velho. É verdade. Eles ficaram fascinados, nunca tinham ouvido a história. Ah, meu Deus. Então, assim, porque nem tem mais, não querem nem mais saber, enfim. Mas é É isso. verdade, é uma outra época, né? Obrigado por tudo. Até uma próxima vez. Nada. Semana que vem eu tô batendo um papo com um amigo que ele é empresário, ele é. Enfim, ele é um monte de coisa também, tem 60 ou 61 anos também. E aí, se você quiser, pode participar com a gente. Claro, claro. Vou participar com o maior prazer. Tá Vou bom? dar um beijo no Valério aí. Obrigado. Fica com Deus. Beijo, querido. Dá um beijinho na Aninha. Beijo, Tati.